O poder do perdão. Você já parou para pensar nisso? No poder que o perdão tem na vida de uma pessoa? Nesse vídeo nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a importância do perdão para a nossa vida emocional, para a nossa vida social e para o nosso relacionamento com Deus. É uma questão espiritual também. Falaremos também o que de fato é o perdão e como exercê-lo. Olha só, perceba que na vida de qualquer pessoa, ela sempre vai passar por decepções, frustrações, confrontações, será agredida e ofendida de alguma forma, desde a sua infância. Todos nós passamos por algo semelhante. Nenhum pai é perfeito, nenhuma mãe é perfeita, nenhum educador, professor, professora são perfeitos. Líderes religiosos, da mesma forma também, muitas das vezes são danosos. Então, desde a infância e adolescência, vemos acumulando uma série de ofensas, agressões, maus tratos, em vários níveis, de grande impacto, de pequeno impacto. Mas o que mais importa é como nós interpretamos essas experiências, como nós vemos isso acontecer ao longo da nossa vida. Quando somos adultos, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, reflete muito daquilo que sofremos no passado. Eu conheço, história até da minha família mesmo, de uma pessoa, na verdade duas, que passou a adolescência, a fase adulta inteira, cheia de mágoa, cheia de rancor, por causa primeiro do pai, depois da mãe, depois da avó, guardando ofensas, decepções do tempo passado. O que eu estou querendo dizer com isso? São pessoas que deixaram de aproveitar o lado bom da vida, porque sempre ficam relembrando, sempre ficam trazendo aquela dor vivida no passado. Então, pessoas ao longo da vida, conforme vão vivendo, vão acumulando. Fulano falou isso comigo. Ciclano fez isso comigo. A vida me judiou. Olha o que aconteceu comigo. Então, vai acumulando ao longo dos anos mágoas, dores, rancores, frustrações e acaba desenvolvendo uma personalidade muito tóxica. Por isso que tem gente que tem dificuldade de ver o brilho da vida. É claro que na vida tem muita coisa ruim, Só que você não precisa ver só o lado ruim das coisas. Isso não é viver a realidade. Porque a realidade não é só coisa ruim. Na verdade, até quando acontece algo ruim, dependendo da forma como você vê, você pode interpretar isso como uma coisa boa e viver de uma forma mais leve. Muito bem, então a falta de perdão adoece a nossa emoção. Nos tornamos pessoas frustradas, decepcionadas, rancorosas e até maldosas. Começamos a maltratar outras pessoas por achar que elas merecem isso, porque um dia fomos maltratados. Começamos a devolver o mal que nós recebemos. Há pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os pais, com os filhos, porque trazem ao longo dos anos essas mágoas e frustrações. É por isso que muita gente tem dificuldade de se manter em um emprego ou estar feliz em um trabalho. Isso é uma questão emocional também, porque estar viciada a olhar as coisas, a receber coisas e não consegue perdoar e traz tudo à tona. Acaba vendo coisas ruins no trabalho, por isso pessoas têm dificuldade de cultivar um ambiente familiar saudável, porque não perdoa, exige demais do outro, devido ao fato de um dia ele ter sido ofendido, magoado e vai acumulando essa mágoa. O que eu estou querendo dizer é, a falta do perdão a curto e longo prazo estraga a nossa vida por inteiro, adoece a nossa emoção e quando temos a emoção doentia, temos dificuldades de vivermos bem no trabalho, na família, na igreja, de nos relacionar com novas pessoas,
de aprofundar boas amizades, porque com o tempo acaba se perdendo a crença de que vale a pena investir nas pessoas. Tem gente que é tão magoado, tem gente que é tão ofendido, tem gente que não perdoa tanto que já desistiu dos relacionamentos. Prefere ficar no celular, prefere os animais, prefere crianças, porque são situações que aparentemente ela não vai se sentir agredida, atacada. Tem medo de se relacionar com as pessoas. É uma criança ferida que cresceu, mas não amadureceu. Então, a falta de perdão provoca isso. Olha como é complicado. Lembra da história de Saul? Saul foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Saul falhou e Deus puniu ele. Ele não aceitou essa punição. Deus rejeitou ele como rei e escolheu outra pessoa. Saul ficou tão ressentido, tão magoado com isso, que quando ele descobriu que Davi seria o seu sucessor, Saul dedicou toda a sua vida a destruir a vida de Davi. Saul deixou de viver, Saul deixou de aproveitar as coisas boas que ele poderia aproveitar, na tentativa de matar, destruir, acabar com a vida de Davi. O que é que ele ganhou com isso? Se ele simplesmente dissesse: Senhor, falhei, pequei, o Senhor é justo, tá bom, não vou mais ser rei de Israel. Aparecia Daú: está aqui a coroa, está aqui o reino, vou te auxiliar, vou te ajudar pela experiência que eu tive, mas você é rei. Imagina que história brilhante Saul não teria, que final ilustre ele não viveria se simplesmente aceitasse a situação como era. Mas ele não conseguiu perdoar, ser rejeitado. Então, deixou que essa mágoa dominasse o seu coração, ele destruiu a própria vida, tentou lutar contra os planos de Deus. Isso não dá certo. Muita gente vive assim, tentando eliminar o outro, tentando eliminar uma situação por falta de perdão. Você está destruindo a sua vida. Então, a falta de perdão provoca um mal emocional e, consequentemente, social. Você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, com marido, esposa, filhos, na igreja. Tem muita gente vivendo, vai vivendo, mas não vai vivendo em plenitude. Tudo se sente atacado, ofendido e com muita facilidade guarda mágoas e rancores. Não vive feliz, não vive em paz. Então, afeta o lado emocional, social e espiritual. Lembra, em Mateus capítulo 6, no versículo 14, quando Jesus está ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz que devemos perdoar as ofensas que nos ofenderam, para que o Pai Celestial nos perdoe. E ele explica, porque se vocês não perdoarem quem te ofendeu, o Pai de vocês não vai perdoar as suas ofensas. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Algumas pessoas vão dizer: mas o Evangelho de Mateus, Jesus está vivo, então é Antigo Testamento. Logo, isso não se aplica para nós, porque vivemos na Nova Aliança e a Nova Aliança entrou em vigor com a morte e ressurreição de Jesus. Hoje somos perdoados pelo sangue de Cristo. Vai nesse raciocínio. Só porque você está na Nova Aliança, viva sem perdoar ninguém. Vá, continue. Olha, gente, não vamos esquecer. Mateus, Marcos, Lucas e João é a Antiga Aliança? Mas Jesus está ensinando o Evangelho. Veja que ele diz: arrependam-se dos seus pecados, o reino do céu está próximo e creia no Evangelho. Enquanto Jesus vive e ensina a Antiga Aliança, ele também vive e ensina o Novo Testamento, que agora está em vigor. E essa explicação da oração do Pai Nosso é o ensino do Evangelho e não da Antiga Aliança. Tanto é que em Hebreus vai falar do pecado deliberado. O que é o pecado deliberado? É aquele que você não se arrepende, é aquele que você se entrega, é aquele que você diz: eu sou assim mesmo, não consigo mudar, então deixe como está. E o livro de Hebreus vai dizer: já não resta sacrifício para perdoar esse pecado. Então, se eu vivo sem perdoar, se eu chego e digo: não preciso perdoar, deixe como está, porque ele não merece, isso é muito injusto, não vou perdoar porque senão ele não muda, você está pecando de forma deliberada.
tá? Então não existe perdão nessa situação. O que eu estou querendo dizer é: nós somos salvos por meio de Jesus, mas isso não significa dizer que podemos viver no pecado e não teremos consequência. E não perdoar, viver uma vida sem misericórdia é pecado. Logo, estamos nos condenando com isso. Olha a importância do perdão. Temos que perdoar uns aos outros. E Jesus até explica, né? Você está orando a Deus, pedindo perdão pela sua ofensa, mas não vai perdoar aquele que te ofendeu? Não faz sentido isso, né? Muito bem, gente. Então, isso é uma questão espiritual também. Em 1 João, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo João fala bem assim: quem odeia o seu irmão está nas trevas até agora, mas quem ama o seu irmão anda na luz. No capítulo 1, ele explica que andar na luz é andar na presença de Deus, vivendo em santidade, não vivendo no pecado. No capítulo 2, ele vai dizer que quem não perdoa o irmão, quem odeia o irmão, está nas trevas, isto é, está vivendo no pecado. Em Deus não há pecado, por isso ele é luz. Então, se eu digo que estou na luz, mas odeio meu irmão, eu estou enganando a mim mesmo. O que significa a evidência de que eu estou em paz com Deus é eu estando em paz com meu irmão. Logo, eu preciso perdoá-lo. Perdão é uma questão espiritual. Eu preciso perdoar para receber perdão e eu preciso amar o meu irmão, o meu próximo, para que eu esteja em paz com Deus. Tá bem. Então, vocês estão vendo que o perdão é algo muito, muito sério, muito importante. De fato, o que é o perdão, então? O que seria o perdão? Olha, eu poderia entrar nessas questões, né? Em grego, em hebraico, mas não vai fazer diferença nenhuma. A ideia bíblica de perdão é deixar para lá. Simples assim, deixa para lá. Perdoar é você não ficar lembrando. Perdoar é você não ficar comentando. Perdoar é você não passar na cara, como diz o ditado. Algumas pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas vão dizer bem assim: essa é uma ofensa muito grande para ser perdoada. Ou se eu perdoar, ele não vai se arrepender disso. E isso realmente é uma coisa bem complicada, né? Porque existe o lado da justiça. No mundo só existem dois juízes: Deus e o juiz terreno, que existe por permissão de Deus. Nós não somos juízes. Então a ideia seria o seguinte: nós perdoamos, mas isso não quer dizer que a pessoa não deva pagar pelos seus atos. Entende? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque não é onde a Bíblia fala, eu só estou comentando um pouco sobre isso. Como, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Tem até no YouTube esse vídeo de um homem. Tem situações que são complicadas. Se eu não me engano, ele era um psicopata que matava crianças. E lá ele está em um júri popular, onde os pais, vizinhos e amigos estão lá xingando ele, condenando ele. Se eu tivesse aí, eu matava você, você vai para o inferno, você não merece viver. E ele está assim, com cara de snob, nem aí, porque ele era um psicopata, entende? Não podemos deixar solto um psicopata, entende? Porque é um risco para a sociedade constante. Mas acontece que um pai chamou a atenção nesse júri popular. Ele era cristão. Ele diz bem assim, ele chega, fica de frente pro assassino e fala: olha, você me colocou em uma situação difícil, porque o meu mestre me ensina a perdoar. Todo mundo aqui está condenando você, mas por mim, você se sinta perdoado. Psicopata, você sabe que o psicopata ele não tem emoção pela outra vida, ele não tem afeto. Ele chorou. Olha o poder do perdão. Ele chora, ele se comove, ele sente aquilo. Se ele se arrependeu, não sei. Porque arrependimento não é característica dos psicopatas também, né? Mas olha o impacto do perdão. Esse homem exerceu a fé.
Mas embora esse homem tenha perdoado, ele não deixou de pagar pela ação dele, a justiça humana. A divina a gente só vai saber no último dia. Mas o que eu quero dizer, se você não é juiz, então você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Se você não tem essa autoridade para exercer justiça, por isso que a Bíblia fala que as autoridades foram impostas por Deus para recompensar ou punir a quem fez o bem ou o mal. Entende? Por isso que a orientação para o povo é perdoe, mas, dependendo do caso, vá em busca da justiça. É bem complexo isso, parece contraditório, mas é por aí. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que Jesus vai dizer, ofereça o outro lado. Se alguém te bater no lado esquerdo, ofereça o direito. Que isso significa perdoar. Quando você perdoa, você está dando a oportunidade àquela pessoa de ferir você de novo. Não quer dizer que você vai ser um saco de pancada, tá? Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, a ideia do perdão é para se manter o relacionamento. A ideia do perdão é para se manter o relacionamento. E quando você mantém o relacionamento, por sermos imperfeitos, acabamos dando oportunidade à pessoa de nos ferir de novo. Da mesma forma também que a gente fere, gente. A gente também fere, tá? Então, muito bem. A ideia de perdão na Bíblia é, deixe para lá. Eu não vou me vingar de você. Eu não vou retribuir da mesma moeda. Eu não vou falar mal de você. Eu não vou denegrir sua imagem. Eu não vou ficar lembrando o que aconteceu. Lembrando que eu falo é estar comentando, nem passando na sua cara como diz, mas também, né? Quem perdoou, deixou para trás, tá? Quem perdoou, deixou para trás. Isso, uma coisa importante de lembrar é que o perdão é um bem que você faz a você mesmo. Porque quando você não perdoa, é como eu falei no início do vídeo, você guarda mágoa, guarda dor, guarda rancor, você dorme mal, você come mal, você se relaciona mal, porque a falta do perdão é um veneno que vai corroendo você. E você não vive em toda a sua plenitude. Trabalha de mau jeito, estuda de mau jeito, não vai se dar bem na vida, não vai, porque é um acúmulo de dor. Então você tem dificuldade de viver bem, tá? Então, libera isso, gente. Libera isso. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe a sua avó, perdoe o seu tio, seus professores, algum líder religioso, seus amigos, os irmãos da igreja. Faz uma lista de quem seja e olha, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Deixa para lá, entende? Está nas mãos de Deus. Se for o caso, está nas mãos da justiça. Tem gente que deixa de viver para brigar com alguém 10, 15 anos, guardando mágoa, rancor. Tem casos que você nem deveria ir para a justiça. Tem gente perdendo tempo, energia, vigor, vitalidade, porque está indo resolver casos que nem precisava ir para a justiça, porque simplesmente não deixa para lá. Eu quero mostrar só mais duas passagens para a gente finalizar sobre essa ideia de perdão. Em João capítulo 3, versículo 16, Jesus diz bem assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o homem ofendeu a Deus. O pecado é uma ação contra Deus. É uma ação contra Deus. Então, essa ação nos rompe, nos separa de Deus. Só que Deus não quer viver, Deus não quer que o homem, né? Na verdade, a necessidade é nossa. Deus não quer que o homem viva sem Deus, porque a ausência de Deus é só sofrimento, tristeza, dor e rancor. Morrer na ausência de Deus é uma eternidade horrível. Então, Deus resolveu essa questão. Alguém tem que pagar o preço. Jesus aceitou fazer isso em nosso lugar. O que é que eu quero dizer com isso?
Às vezes, para que haja perdão, é necessário sentar e conversar sobre o assunto. Porque a ideia de perdão na Bíblia é reconciliação. Você teve um problema com o marido, com o filho, com o patrão, com o amigo, com alguém da igreja, algum vizinho. Perdão implica reconciliação. É a ideia de vamos deixar isso para lá, vamos colocar uma pedra em cima e começar de novo. É justamente isso que Deus faz em Jesus, coloca uma pedra em cima do nosso pecado. Foi resolvido, foi pago, foi discutido o assunto. Há coisas para que haja perdão, tem que ser sentado e conversado. Olha, o que você fez foi assim, eu me senti desse jeito, Você desabafa, diz e perdoa a pessoa e não toca mais no assunto. Tem coisas que vai ser resolvido assim. Joadson, mas o que me fizeram é horrível, eu não quero mais contato com aquela pessoa, não. Tudo bem. Há casos, há situações em que você vai ter que colocar limites e ter uma distância saudável. Super normal. Você vai colocar limites no relacionamento e manter uma distância saudável, mas não inimizade. Não quero ver fulano nem pintado de ouro. Elimina essas frases. Se precisar falar, eu falo. Se eu precisar ajudar, eu ajudo. Se eu precisar ter algum tipo de interação, eu vou ter. Mas isso não quer dizer que você tem que estar ligando para a pessoa, visitando a casa dele, estar todos os dias juntos. Entendeu o que eu quero dizer? Há ofensas, há agressões que a gente vai precisar impor limites e ter um certo afastamento. Um exemplo disso é o homem quando agride a mulher. Infelizmente isso é muito comum. Não sei quando é até entre cristãos, isso é uma vergonha. Quando é que os homens vão aprender a ser homem, né? Isso tem que parar de existir. Quando os homens agridem as mulheres, a justiça faz o quê? Você tem que estar a tanto distância dessa mulher, a tanto de distância. E às vezes eles têm os filhos, então ela tem que manter contato por meio de telefone, para que possa haver um contato com a criança, mas eles têm que estar... É algo parecido, entende? É algo parecido. Para isso, a ideia é que seja tratado, tá? Muito bem. Então, tem casos que realmente a ofensa é grave, a pessoa tem dificuldade de manter o relacionamento, então coloque limites e distância, mas nunca inimizade, não seja inimigo. Outra passagem interessante também é Lucas 23, a partir do versículo 34, quando o próprio Jesus, ele acaba de ser pregado na cruz, ele ora a Deus dizendo bem assim: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa interessante. Jesus preferiu, Deus, deixa para lá. Dá a entender, né? Dá a entender que, claro que não, porque isso aí é a vontade de Deus que estava sendo cumprida, tal, mas dá a entender que Deus intervir naquele momento. E Jesus fala, não, Pai, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo. Porque Deus é justo. E justiça é punir o culpado e recompensar o benfeitor. Você gostando ou não, o Deus da Bíblia é assim. O Deus verdadeiro é real. Ele recompensa e pune. E Jesus diz, não, Pai, perdoe, pois eles não sabem o que fazem. O que Jesus nos ensina aqui? Tem coisas que não vale a pena nem você discutir. Tem coisas que não vale a pena você fazer questão. Tem coisas que não vale a pena você levar ao tribunal, você comentar. Deixa para lá. Tem gente que fala besteira. Tem gente que faz besteira e nem vê o que está fazendo. Deixa para lá. Em outra ocasião, com a cabeça mais fria, mais calma, você pode chamar essa pessoa e orientar ela melhor. Olha, cuidado com essas palavras, cuidado com esse comportamento. Mas deixe para lá. Gente, quando nós perdoamos, nos libertamos. Se você não consegue perdoar por causa do outro, perdoe pelo menos por causa de você mesmo. Porque quando a gente perdoa, a gente mantém a nossa emoção saudável. E a emoção saudável faz com que a gente viva com mais brilho, mais energia, com mais força. Você vai estudar com mais foco, você vai trabalhar com mais determinação,
você vai ter mais clareza do que você quer na vida. Você vai viver em paz com Deus. Você vai viver em paz com os irmãos. Você vai viver em paz com você mesmo. Jesus garantiu: cada palavra que alguém proferiu vai prestar contas no último dia. Deus vai julgar cada atitude nossa. Não se preocupe. Todo mundo vai pagar pelo que está fazendo, nessa vida e na próxima. Porque a Bíblia deixa bem claro: colhemos o que plantamos. Então não perca seu tempo, não perca sua energia, não machuque sua emoção, não destrua sua vida, nem se afaste de Deus, porque você não perdoa. Então use o poder do perdão e viva melhor.